Então, assim, saiu da faculdade, você quer ganhar dinheiro como médico, né. Se você conseguir dar plantão, porque cada vez mais difícil vai ser você conseguir um lugar para dar plantão, mas dar plantão é muito legal. Você realmente, né, colocar em prática aquilo que você aprendeu na faculdade ou não aprendeu na faculdade, você realmente lidar com o paciente, você lidar para a pressão. É isso que eu falo, gente, um médico que dá um plantão, que assume um plantão de 24 horas lotado, de SUS, você consegue fazer tudo na sua vida depois, você consegue empreender, então assim, tem essa vivência, assim, de trabalhar em plantão. Não gaste dinheiro, então assim, comece a trabalhar, você vai começar a ganhar dinheiro, você nunca ganhou esse dinheiro antes na sua vida, mas você não é rico, então assim, não pense em comprar BMW, não pense em tal, então assim, tem uma educação financeira, uma visão. Eu quando fui fazer a minha pós-graduação em ultrassonografia, eu tinha trabalhado 1 ano, né, direto dando plantão, e eu consegui pagar minha pós-graduação à vista e consegui ficar 2 anos sem precisar dar plantão. Então eu queria só estudar e eu não queria precisar dar plantão. Morava num apartamento simples, tinha um carro simples, tinha uma vida simples, mas eu não me desgastei, fiquei dando plantão e só estudei para depois dar. Então assim, né, dê plantão, você não é rico, guarda seu dinheiro, pensa o que que você vai fazer, se você vai estudar para uma residência, se dedique bastante, faça sua residência médica, tenha um estilo de vida que você não precise, fora a residência, ficar dando um monte de plantão. Faça a tua pós-graduação num lugar bacana, né? Não faça essas pós-graduações online só que você não vai botar a mão, não vai ter prática. Escolha uma pós-graduação bem bacana para fazer e vá se preparando, né? Como eu falei, eu acho que hoje o médico, para estar atuando fora a parte técnica, ele tem que começar a entender de marketing, de gestão, tem que entender de vendas, se posicionar para quando você tiver seu paciente, você ter essa autoridade de estar, né, dando as soluções que o paciente precisa, que eu falo isso, hoje vender é muito, né, você como médico falar que você está vendendo alguma coisa para o Com paciente é certeza. um tabu, só que a venda nada mais é do que você garantir que a pessoa vai ter acesso ao melhor tratamento que ela merece. Então assim, vá fazendo cursos, isso que eu falo para o médico às vezes, vai fazer curso de teatro, vai fazer outras coisas, pra você ser uma pessoa realmente, assim, completa e interessante, porque o médico ele precisa ser completo, né, ele precisa dominar a parte técnica, precisa dominar a parte interpessoal, ele precisa, né, trabalhar na oratória dele, na confiança dele. Mas é isso, para quem está começando, tente dar plantão para você aprender, né, ser médico de Uhum. verdade e não gaste dinheiro. Acho que isso é legal porque casa exatamente com o que conversei com outros convidados, né, que chamam um profissional em T deitado, que chama, Exato. né, que é um profissional que tem a vertical extremamente técnica, Exato. e Mas ele ele tem uma base precisa, né, de se várias outras aprofundar. habilidades, né? Ele sabe um pouco de oratória, ele sabe um pouco de comunicação, ele sabe um pouco de marketing, ele sabe um pouco de vendas, porque realmente essa situação que você falou de conseguir atender poucos turnos na semana e ter um consultório ali que funciona, às vezes até sem você, isso é o Exato. sonho, né? Isso aí Exatamente. é um sonho e achei até engraçado que você falou que depois que a gente dá um plantão de 24 horas, você consegue fazer. Você consegue eu falo isso, gente, você que é um médico e dá um plantão de 24 horas lotado, tendo que atender, tipo, 12, 15 pacientes por hora de emergência, lidar com estresse, aquela galera lá fora querendo te matar, você pode fazer tudo na vida. E aí eu fico pensando isso, né, porque eu dei plantão, eu tinha 20 e poucos anos, hoje eu tô com 39, quase 40. Eu fico pensando: "Gente, se eu tivesse que hoje, com 40 anos, estar Ainda está assumindo lá, isso, né? fazendo isso", É. e aí o que eu mais vejo hoje são médicos que se especializaram, fizeram residência, têm especialidade, só que eles não conseguem viver da medicina particular, do consultório particular. Então, com 40 anos, tem que ainda, nossa, ainda tem que dar plantão 2 vezes por semana. Você está ocupando o espaço que deveria ser do médico novo que está chegando, né? Você está lá ocupando aquele espaço de plantão, que deve ser da pessoa que está formando hoje, está lá no plantão. Imagina, eu fiquei pensando isso, gente, imagina eu hoje, 40 anos, tem que ficar dando plantão. É muito difícil, então assim, não dá, tem que tem que pensar na medicina particular. Muito bom isso, porque vários ainda têm esse bloqueio, né? E como é que você faz geralmente pra pessoa virar essa chave de tipo, ah, dá pra fazer uma coisa diferente? Porque eu sei que tem vários profissionais aí que extremamente capacitados que eles acham mais fácil estar em vários plantões do que tentar uma outra via. Às vezes não é nem por escolha.
Às vezes é por não conseguir É mesmo. por não conhecimento, isso que eu falo, a gente não tem clareza do caminho. Então, assim, o consultório particular é uma série de fatores que precisam estar alinhados para você funcionar. Então, primeiro, captação de pacientes. Se você não tem paciente para atender, você não vai conseguir fazer teu consultório particular. Então, isso que eu falo, domine captação de pacientes. O que que você precisa fazer? Você precisa, né, ter pessoas que atuem com você, fazendo seu tráfego pago, tudo tal, mas você precisa entender disso. Pra não ser Para enganado não ser também. enganado, já gastei muito dinheiro, gente, com agência de tráfego, cheguei a gastar tipo 30, 40 mil reais de investimento de tráfego. Então, assim, domine isso, estude sobre o assunto. A sua imagem, o seu posicionamento nas redes sociais, a forma que você conversa com o paciente, isso ninguém tira de você, né? E também você precisa assumir essa autonomia, isso é você que tem que fazer. Então, você tem que gerar esse relacionamento. Abriu tua clínica, você tem que entender de contratação de pessoas, formação de equipe, como que você vai montar os processos dentro da sua clínica. Tem muito médico assim: "Ah, eu faturo tanto", tá, mas qual que é o seu gasto fixo? Quanto que você gasta de material, de pessoas, tal? Quando ele vai ver no final do mês não sobra nada. Às vezes ele nem sabe quanto que ele tá Não gastando, não né. sabe, tipo assim, ganha, não sabe, não sobra nada. Isso que eu falo, o médico, assim, ele fica o dia inteiro preso no consultório atendendo o paciente, ele não sabe nada que está acontecendo à volta dele, ele normalmente contrata uma secretária só que faz tudo, né, que é a mesma que fica no agendamento, a mesma que fica na recepção, a mesma que sabe tudo da clínica, ele não sabe nada, se aquela secretária vai embora, ele fica igual um louco, que ele perde os dados, não sabe falar com o paciente. Então você precisa de sistemas de gestão, você precisa de CRM, você precisa de BPO financeiro, você precisa de uma série de coisas. E aí a gente precisa ensinar esses médicos isso tudo, né? Onde que o médico vai aprender isso hoje? Como que ele vai aprender todas essas habilidades? Vamos fazer mais curso disso, né, Guilherme? Tem que trazer para o pessoal aqui da estratégia. Exato. É, só que esse é um ponto também que, por exemplo, eu já gravei alguns conteúdos falando sobre quanto ganha o médico, sobre Uhum. remuneração, e muitos criticaram, comentam lá, criticando, simplesmente só por falar. Eu falo, olha, esse é um dado, tem pesquisa científica lá da demografia médica brasileira, feita pela USP, feita por instituições de renome. Eles analisaram quanto ganha o médico, como que é a jornada, e eu divulgo aquilo no meu canal. Eu simplesmente Legal. divulgando, eu já recebo algumas críticas, tipo, a medicina não deveria ser exposta assim, os ganhos do médico não Mas deveriam ele não é aparecer. quem critica não é médico, né, eu também. Então, assim, É, era o que eu nas queria minhas lhe redes perguntar. sociais, no meu conteúdo, quem critica não é médico. Então, isso que eu falo, aquela questão de você ocupar um espaço mental na mente das pessoas, quanto mais você tiver claro um vilão também, né, você precisa defender uma ideia. Quando você defende uma ideia, você tem um vilão em comum, então para mim o vilão em comum é um plantão, é o sistema. Então, as pessoas que se conectam com isso vão te defender com unhas e dentes, você se conectou com essa pessoa. E quem não se conecta com essa ideia também vai criticar com unhas e E dentes, e como tudo você bem. lida com isso? Ah, eu lido de boa, não tô nem aí, gente. Eu Já passou a já fase, né? passei, eu não pode ter hater, eu não me abalo. Eu adoro quando tem hater, porque gera mais comentários, o meu vídeo entrega mais, pode falar mal que não tem problema. É assim que a gente tem que. Então, né, a gente tem que defender uma ideia muito clara e saiba disso, assim, a pessoa que concorda com você não vai ser a pessoa que vai ficar criticando lá, debatendo, é mais fácil a pessoa que não concorda com você ficar criticando. Então não fica triste, né, Sim, saiba sim. quem você é, tem que É, tem lidar com até isso. uma. É como se fosse um textozinho, acho que é do. Não lembro quem escreveu, acho que foi Theodore Roosevelt, que é O Homem na Arena, né? E ele fala justamente sobre isso. Não me lembro se foi ele quem escreveu, mas ele fala sobre a pessoa que está na arena, então a pessoa que está Exato, nos holofotes ali. É um contexto diferente. Geralmente quem critica não é aquela pessoa que está lá no holofote, né? Que está se posicionando, exatamente, que tá. Então você está trazendo uma realidade que se a pessoa se identifica com aquilo, ela vai fazer e não está causando nenhum mal para ninguém. exatamente. Então é fácil de falar, mas é difícil de realmente se blindar desse tipo, né. É. Então eu tô aqui pra falar também que, mesmo com 4 anos aí de YouTube, às vezes chega aquele comentário que te alfineta, pelo menos pra mim, né. Uhum. E aí eu tenho aprendido a lidar com isso, apagando mesmo, não dando bola, já no começo você responde tudo, né, você fica prestando atenção em tudo que as pessoas comentam, mas depois de um tempo você começa a parar pra pensar e, cara,
eu sei do que eu tô fazendo, eu sei esse conteúdo aqui, então Exa não tenho que se preocupar, né. Mas isso é uma coisa exatamente. que trava muita gente. Trava. E assim, a maioria dos médicos, né, aqui dentro da especialidade, acho que vai ser difícil gerar algum conteúdo de hater, né. A gente que está aqui falando sobre a realidade da medicina, realmente quando a gente fala de dinheiro, da realidade, é isso, vai ter hater. Mas não tenha medo, gente, não tenha medo de fazer conteúdo nas redes sociais.